Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus, o teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. O pecado da idolatria e do egoísmo tem consequências fatais a curto ou a longo prazo. Este tema, idolatria, não pode ser próprio somente de épocas passadas. Também atualmente se inventam ideologias alienadas, fetiches e ídolos. Recusar o projeto de Deus como não viável é um ato de idolatria. A idolatria geralmente acontece nos momentos de crise. O homem sempre é tentado para obter ou buscar um resultado imediato, sem processo nem esforço. Aparecem na primeira leitura dois personagens, o profeta Aías e Jeroboão. E eles aparecem no momento de crise da casa de Davi. Aparecem no momento da divisão do reino. Aías era sacerdote em Silo. Sempre ele acompanhava o rei Saul para lhe dar orientação e era um dos responsáveis pela Arca da Aliança quando Jonatas conquistou uma importante e notável vitória sobre os filisteus. Ele era o profeta de Silo que se opôs à idolatria de Salomão e falou sobre a divisão do reino, rasgando simbolicamente seu próprio manto. As 12 partes desta roupa simbolizavam a ruptura do reino. 10 tribos se voltaram contra Roboão, que é o filho e sucessor de Salomão, e fizeram de Jeroboão rei do norte. O neto de Davi, Roboão, ficou como rei do sul, sobre as tribos de Judá e Benjamim. A razão teológica para a divisão do reino foi o sincretismo e a apostasia de Salomão. O segundo personagem é esse tal Jeroboão. Ele era um homem proeminente da tribo de Efraim, uma tribo nortista poderosa, a quem o rei Salomão colocou como supervisor de todo o trabalho forçado. Essa nomeação real colocou Jeroboão no centro de um conflito político entre as tribos do norte e as tribos do sul, que representam o reino de Judá. Jeroboão foi o maior adversário de Salomão, contrário à idolatria praticada pelo rei por causa de suas esposas estrangeiras que adoravam seus deuses. Jeroboão, então, liderará uma rebelião contra a casa de Davi e tornar-se-á rei sobre as 10 tribos do norte. O texto da primeira leitura nos relatou o início da divisão do reino sob o comando de Roboão, filho de Salomão, cujo começo partiu da idolatria de seu pai, o rei Salomão. O reino do norte, em Israel, finalmente voltará a viver separado como antes dos reinados de Davi e Salomão. Porque você deve lembrar que foi Davi que unificou os dois reinos. As causas do cisma são frutos das falhas de Salomão. Ao se casar com mulheres estrangeiras por razões de prestígio político, ele introduziu cultos idolátricos. Os profetas então reagem contra a idolatria. Os fatos grandiosos e as construções de Salomão pesavam sobre a economia do país, em particular sobre os pobres. E aí, dessa forma, a rebelião se torna uma realidade. As reformas administrativas, elas favoreceram o feudo real da tribo de Judá, que é a tribo do sul, e as tribos do norte exigirão autonomia, no fundo porque elas permaneciam fiéis à memória do rei Saul.
Mas, no primeiro livro dos Reis, tudo é interpretado como castigo pelo mal que Salomão havia feito. Mais uma vez, a Bíblia nos desafia e nos interpela. É necessário ouvir o que Deus quer nos dizer hoje através desses textos. O pecado da idolatria e do egoísmo tem consequências fatais a curto ou a longo prazo. Este tema, a idolatria, não pode ser próprio somente de épocas passadas. Também atualmente se inventam ideologias alienadas, fetiches e ídolos. Recusar o projeto de Deus como não viável é um ato de idolatria. A idolatria, ela geralmente acontece nos momentos de crise. O homem sempre é tentado para obter ou buscar um resultado imediato, sem processo nem esforço. O verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, interpela, exigindo sempre mais. O ídolo pede sempre menos. Justifica qualquer tipo de injustiça ou de desamor. A presença de Deus se manifesta principalmente através da palavra. Os ídolos precisam de algo visível, de algo que salte aos olhos. Por isso temos que ouvir em silêncio e com a cabeça inclinada a queixa de Deus no salmo responsorial de hoje. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Que possamos dar ouvido sempre à palavra de Deus e não aos ídolos deste mundo, que nos querem afastar do nosso Deus e nos oprimir, nos deixar no chão. Só Deus nos eleva, só Deus nos põe de pé. Nenhum ídolo tem poder algum, a não ser de nos deixar no chão, afastados e infiéis ao nosso Deus. Ao nos encontrarmos com Cristo, peçamos a Ele que nos feche para o maligno, para o espírito do mundo, e nos abra para si, repetindo em nossas vidas o que outrora fizera ao surdo mudo. Éfata, abre-te. Que pela graça de Deus nos fechemos ao mundo e nos fechemos ao mal, nos fechemos ao pecado e nos abramos à graça e à bênção do nosso Deus. O Evangelho de hoje nos ensina que, para nos abrirmos à palavra de Deus, é preciso nos fecharmos aos barulhos do mundo e das paixões que se revoltam ensurdecedoras em nosso interior. Jesus, ao abrir hoje os ouvidos do surdo-mudo de que fala o Evangelho, quer nos reintroduzir na vida da graça. De fato, todos nós, de um modo ou de outro, somos como aquele surdo-mudo. Todos nós, pela escravidão do demônio e do pecado, nos tornamos surdos à palavra de Deus e, portanto, incapazes de transmiti-la fielmente aos demais. Mas o que significa, no fim das contas, ouvir a palavra de Deus, hein? Ora, se repararmos bem, veremos que estamos a todo momento sendo movidos em nosso interior. Há de um lado os movimentos passionais que lutam e se revoltam contra o domínio da razão, e há de outro lado o movimento de certas inspirações que, embora sejam boas, não têm força suficiente para nos levar à prática do bem. É por isso que precisamos da moção da graça divina, sem a qual é impossível realizar qualquer boa obra. Sem a graça divina, nem amar a Deus é possível fazer como convém.
Precisamos, pois, deixar que a graça nos toque de tal maneira que os movimentos interiores que tanto nos agitam e ensurdecem, enfim se aquietem e nos permitam escutar de uma vez por todas o Cristo que nos fala incessantemente ao coração. Ao nos encontrarmos com Jesus no dia de hoje, peçamos que Ele nos feche para o maligno, para o espírito do mundo e nos abra para si, repetindo em nossas vidas o que outrora fizera ao surdo-mudo: Éfatá, abre-te. Que pela graça de Deus nos fechemos ao mundo, nos fechemos ao mal, nos fechemos ao pecado e nos abramos à graça e à bênção do nosso Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.